Estou aqui com uma mulher maravilhosa, uma personal, professora de educação física e aí, né, personal de mulheres, de mães. Ela é a Aline Glombe. Falei certinho, Aline? Falou. Vocês, mulheres com esse sobrenome, hein? Herdei da família do marido. Herdou da família. Aline, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui. A ponte quem fez foi Letícia Fanini, aquela mulher incrível também. E vamos bater um papo aí um pouquinho, né? Conversarmos, aquela conversa de mulheres e de amigas, assim mesmo, que é uma coisa bem leve. Eu já quero começar falando e perguntando para você sobre um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória de vida, Aline, como tudo começou nesse mundo da educação física. E essa mulher, gente, eu não sei quantos anos, mas ela não parece ter a idade que ela, se ela quiser dizer, ela não aparenta, porque realmente ela é muito linda. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Letícia, né, por fazer essa ponte. Ela disse que vai, quando puder, ela vai entrar para dar um oi para nós. Essa mãe, mulher maravilhosa, né, Isso. Guerreira. E eu estou aqui representando também, né, um pouquinho essas mulheres, essas mães, porque eu me considero uma representante das mães também, como mesmo sendo professora, né, de educação física, eu represento também. E posso falar, sim, na verdade, eu tenho orgulho de falar que eu tenho 50 anos. Uau, que mulher maravilhosa, cinquentou aqui, hein? Olha só. 50 anos, não me sinto com 50, não confesso. tem, não, você não tem. Assim, a minha energia ainda está bem alta, Nossa, mas... dá para dizer aí que eu jogaria muito menos aí, hein? Mas a gente luta todos os dias, né? Mas, Aline, é o que eu tenho trazido para as mulheres. Eu digo assim, hoje a gente vai falar muito sobre isso, Aline, porque essa questão do mulheres hoje que tem uma idade que não aparenta, né? Então, hoje eu digo que mulheres de 50 são mulheres de 40. Com certeza. E é sobre isso também, né? Então, eu acho que dentro de tudo que a gente sempre conversa aqui no programa, trazer você hoje com esse olhar mesmo da atividade física e uma pessoa que pode falar com muita propriedade, vai ser muito bom, vai ser muito rico hoje a nossa conversa. Obrigada, com certeza. Pode contar comigo aqui. Ai, que bom. Eu queria que você falasse, né? Deixar você falar história. um pouquinho da sua trajetória. Então, eu sou de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, né? Sou gaúcha. E eu vim até parar nessa área, né, da educação física muito pela minha família, né? Então, o meu pai é um ex-jogador de futebol e jogou no Internacional, lá de Porto Alegre, no Santos, jogou em vários times. E eu cresci desde pequenininha vendo ele jogar bola. Então, eu acho que essa veinha, essa coisa do esporte, né, também me influenciou muito. E logo que a minha mãe conseguiu, né, logo depois que eu nasci, ela conseguiu pensar em trabalhar, ela resolveu fazer uma faculdade. Comigo, Olha, mesmo que comigo. maravilha, que coisa então, assim, boa. Eu acho que eu nasci, logo depois que eu nasci, ela já começou a fazer a faculdade, que a gente morava em São José do Rio Preto, São Paulo. E ela fez educação física. Então, eu lembro, até hoje, eu tenho uma fotinho, eu sentada com vestidinho amarelo, na formatura da minha mãe. Olha que lindo. Então, eu presenciei a formatura de educação física da minha mãe. Isso, acho que marcou muito, né? Sim. E eu gostava de ver elas fazendo a coreografia para apresentação. E a minha mãe sempre deu aula na sala da minha casa. Olha. De ginástica para as vizinhas, na época. Então, acho que isso, claro, me influenciou. E que mulher, né? Mulher maravilhosa que, tipo, mesmo com filha pequena, com todo o processo da casa, com tudo, ela se dedicou, ela não se deixou por menos e foi estudar. E lembrando, né, Aline, que lá atrás, quando a tua mãe começou, era muito mais difícil a faculdade. Com certeza. Porque hoje você consegue mapear, você tem aí a internet a seu favor, que você consegue, mas lá atrás era escrita, era no papel, caderno mesmo, e anotar tudo, né? Com certeza. E mesmo assim, mesmo meu pai trabalhando, meu pai tendo que viajar, tendo jogar, todo o compromisso que ela não desistiu. O sonho dela era ter uma profissão e ela gostava disso, né? Parabéns, Legal. Que coisa boa. Já vem de uma família realmente com uma mulher muito forte, né? Muito forte. Isso aí. Vim da avó forte, da mãe forte. Isso vai passando. Isso aí é muito bom você trazer realmente, Aline, porque daí você, né? A gente agora, você veja só a colocação dela ter, né? E então ela faz parte dessas mulheres fortes, mulheres que estão sempre aí nos apoiando e simplesmente dizendo, você consegue. Inspirando a gente, né? Nos inspirando, eu tenho essas duas
grandes exemplos na minha família, né? Tem as outras tias também, mas a minha avó, você vê, né? Ela ficou viúva com 30 anos. Nossa, muito jovem. E 4 filhos. Meu Deus. Então, assim, veio uma história de superação. Ela teve que, né, se superar e se virar para poder criar os filhos. E acho que isso passou para minha mãe e automaticamente vai passando para mim também. Ah, que coisa boa. E depois nós vamos falar muito também dessa questão da saúde da mulher, outubro rosa que estamos aí. E, Aline, e como é que, apesar, né, de você ter visto pela sua mãe e acompanhado, você realmente de cara, você falou, é isso que eu quero ter como profissão. Aquilo já, lá atrás, já tinha os olhinhos que... Não foi bem assim. Eu digo que, assim, a minha mãe daí, quando a gente voltou para Porto Alegre, ela abriu uma academia. Correto. De ginástica numa cidade pequena onde não existia academia, que era bem do lado de Porto Alegre. Nossa, mas ela sempre foi. Ela era aquela arrojada mesmo, né? Ela pegava ônibus todos os dias de Porto Alegre até Viamão, que é a cidade onde ela tinha, com um radinho debaixo do braço e uma garrafa térmica com chá para oferecer para as alunas. E aí ela fazia esse percurso, chegava nessa cidade, alugou um salão de festas do único edifício que tinha da cidade e chamou as moradoras para poder fazer aula com ela. E aí ela cobrava um preço, um valorzinho ali para poder dar aula. Sim. E ela começou assim. Aí ela foi crescendo, começou a ficar conhecida na cidade. Era a única que tinha na cidade. A única que cuidava dessas mulheres. Que tinha esse olhar e ela já era visionária. Muito. Não sei, sinceramente, não sei como que ela pensou isso, mas acho que é alguém da família disse, olha, vai lá, não tem exercício na cidade, né? Não tem academia. E ela começou assim. E aí ela alugou um espaço do lado desse prédio que, no fim, tiraram a locação. Ela alugou e começou a fazer a sala de ginástica dela lá. Então, ela dava aula. Aí começou a contratar os professores aos poucos, e foi aumentando, e foi a primeira academia da cidade. E aí, claro, eu cresci fazendo todas as aulas, né? Eu fazia jazz, fazia balé, eu fazia judô, eu fazia aula naquela época tinha aula de modelo e manequim, de desfilar naquela época. Sim, naquela época tinha muitas aulas assim. Muitas. E a minha mãe, acho que sonhava que eu tinha que ser uma modelo um dia, assim, ou que eu tinha que desfilar. Coloca a cabeça, né? E eu baixinha, não tinha como. Aí fiz um monte de coisa na academia. Comecei a estudar no vestibular, mas eu queria publicidade. Eu não sei porquê, mas eu queria fazer publicidade, tinha isso na minha cabeça. E aí, no primeiro vestibular, eu não passei. E a minha mãe veio com uma crise dos 40 anos. 40 anos! Eu tenho 50, ainda não entrei em crise ainda, pra você ver como as mulheres mudaram, né? Evoluíram. Sim. E aí ela disse, não, filha, acho que eu tô ficando muito velha para dar aula. Quem sabe você tenta educação física. Mas, claro, eu fazia tudo, né? Eu era a melhor aluna de educação física na escola. Eu amava a educação física. Sim. Então, assim, eu gostava mesmo. Uhum. E eu disse, quer saber? Vou fazer. E aí fiz vestibular para educação física, passei. E hoje em dia não me vejo fazendo outra coisa. Ainda bem que eu não passei em publicidade. Não passou por publicidade porque você ia ter que fazer uma transição de carreira. Porque eu gosto mesmo, eu amo. E você nasceu nesse mundo, né? Porque sobre jogador de futebol, o meu filho foi jogador de futebol há algum tempo, assim, hoje ele tem 31 anos e na pandemia... Nossa, você já tem um filho de 31? Eu tenho um filho de 31. Não acredito. E desde os 5 que ele jogou, né? Jogava e passou pelo Coxa, passou por alguns clubes aqui do Brasil, mas o forte dele sempre foi a Europa, então ele passou muito mais tempo em Portugal, jogando por grandes clubes lá, como Boa Vista, né? Vários outros clubes. E então a gente vê que realmente a questão do jogador tem que ter uma disciplina, é muito cobrado, fica muito longe da família, mesmo às vezes viajando aqui próximo, mas você não tem contato. E naquela época, hoje ainda a gente tem celular, mas naquela época era muito mais, né? E ela tinha que ter esse feeling também de cuidar, né? E dizer para ele, pode ir para o teu trabalho, e também que eu dou conta. Apoiá-lo, né, com o amor dele, porque a gente sabe que mesmo lá atrás eles ganhavam algum salário, mas não era como é hoje. Não, nem pensar. Meu pai não ganhou dinheiro com futebol na época.
né? Toda a estrutura também não era a mesma. Sim. Né? As roupas eram mais pesadas, como você Sim. acabou de comentar, a bola era uma bola mais dura, o campo. Então, né, eu vejo que na sua família foi os dois que tiveram que aí desbravar, né, toda uma política, porque o futebol a gente só conseguiu entender e começar a ter essa paixão por futebol, né, através do seu pai, através do Pelé, através de outros homens, né? Sim. E a sua mãe também nessa mesma linha como educadora física, que hoje a gente sabe que existe valores, mas naquela época, no entanto, que ela foi sozinha com a cara e a coragem e com o amor, né? Com certeza. Foi amor mesmo. O amor. E aí eu comecei a dar aula, eu dei aula com disco de vinil, que eu acho que não sei se todo mundo sabe, eu já vi um disco de vinil, eu sou dessa época. E foi muito legal. E dei todas as aulas de ginástica que você pode imaginar. De step, de aeróbica, de alongamento, de dança, de ritmos, de musculação. Todas as aulas eu tive que aprender. Teve que aprender. Porque logo do que eu passei no vestibular, no primeiro semestre, eu já estava dando aula para ela. Então, porque eu cresci vendo ela dar aula, então eu já sabia, né? Sim, sim. E aí abracei a academia com ela e fiquei muitos anos. A gente ficou muitos anos, acho que mais de 12 anos lá em Viamão, com a academia. E depois a gente abriu uma academia em Porto Alegre dentro de 2 clubes. Então a gente terceirizava, né? Sim. A academia dentro dos clubes. Perfeito. E aí bastante aula, várias aulas eu dava lá. Teve uma época que eu comecei a dar treinamento para outros professores de um certo tipo de aula de uma empresa. Sim. A gente treinava outros professores. E assim foi indo. E depois, até que um dia, eu conheci o meu marido, né? E o meu marido é ex-velejador. E na verdade, não ele ainda veleja, mas não profissionalmente como ele velejava antes, desde pequeno. E aí ele foi velejar um dia em Porto Alegre, que ele ia muito para lá, e um amigo meu da faculdade me apresentou ele. E aí a gente começou a namorar, ele aqui, eu lá, e depois não teve jeito, tive que vir para cá. Aí deixei minha mãe lá, meu irmão também é professor de educação física, meu irmão também se formou em educação física. Trabalhávamos juntos, né, eu, ela e meu irmão sempre. E ele é um pouquinho mais novo que eu. E daí depois deixei os dois lá e vim para cá. E daí comecei minha vida na educação física aqui também, Aqui sabe? Também. Uhum. Mas você vê, né? Até o marido que até também é do esporte. Meu marido foi, como é que se diz aqui em Curitiba, que ele foi bicho do Paraná? Ah, sim. Na época bicho do Paraná. Meu marido foi para as Olimpíadas com 15 anos. Ele competiu nas Olimpíadas e ama vela, né? Mas depois ele fez direito, a família toda a família de advogados, tem escritório. Então daí ele foi pro direito e veleja agora por hobby. Nossa, mas mesmo assim ainda... Do esporte. O esporte, né? E os filhos gostam? Todos 3 jogam futebol. Você falou do teu de futebol, os meus 3 jogam futebol. Eu passo todas as tardes levando nos treinos. E vai num campeonato, e vai no outro campeonato final de semana. A vida é assim. Deus. A minha vida com o Augusto, a nossa vida com o Augusto foi dos 5 anos até os 24 ali. Foi 25, foi só... E é sofrido para eles, né? Porque não é a minoria que consegue realmente se destacar. Mas a gente pega muito no pé deles, assim, do estudo, sabe? Do estudo, muito importante. Muito assim. Importante. Então, meu mais velho estuda pra caramba. E a gente, os mais novos têm 12. Eu vejo o esporte hoje pro jovem e pro adolescente. Aline, talvez você tenha muita propriedade para falar, e eu quero que você traga um pouco também sobre isso. É algo que é muito importante. Né? Porque tiram eles de muitas coisas. Hoje, o Augusto, ele é um homem incrível, e justamente por conta dele ter vivido muito tempo no futebol, e eu sou grata a isso. Por quê? Porque lá tem que ter muita disciplina. Ou você tem a disciplina, ou você não fica. Sim. Sabe? E você tem muitas vezes que abaixar, sim, não digo, né, numa forma assim rude, mas você tem que ter respeito. Essa é a palavra. Né? Você tem que ter respeito pelas pessoas mais velhas. Então tem algo assim que qualquer esporte, né, o futebol, todo ele, quando a pessoa realmente ela
tem essa base, ela consegue levar isso para a vida. É verdade. Respeito pelo outro, Exatamente. pelo adversário. Isto, né? sabe? Então, e isso aí cria, sabe? Então, eu fiquei sou muito grata, porque realmente, e você tem ideia, o Augusto, às vezes, ele é até criticado hoje, porque ele não bebe nenhuma bebida alcoólica. É. E aí, quando ele vai em festa, aniversário, casamento, existe uma crítica por ele uma não pressão beber. Uma pressão externa por ele não ter beber. maus hábitos. E assim, Que louco, e ele né? é um garoto, e ele é um homem que ele é muito silencioso, ele não é ele fica quieto. E aí a mãe aqui, protetora, junto com a noiva, não deixa muito quieto, porque Sim. eu falo, gente, se o homem não quer e não bebe, Deixa quieto, né? Ele tá certo. eu sou a Ele mãe é o que é o mais certo. feliz do mundo. Pra você ter uma ideia, te dar um exemplo, meu filho foi numa viagem agora de 9º ano, de formatura de 9º ano, várias escolas. Sim. E aí, na primeira noite, era 1h, eu disse, filho, tá tudo bem, né? Aquela mãe preocupada, ia dar um oi, porque eu sabia que tinha ter festa nas 2 noites, né? Sim. Agora eles estão voltando hoje de detalhe. E ele, que saco! Isso aqui, essa música, que poluição sonora, que poluição visual, odiei a festa. Porque ele mãe, eu vou jogar bola o dia inteiro. Ele não queria participar da festa. Ele queria jogar bola. Jogar bola. Isso pra ele é diversão. Então, assim... E o Augusto, ele também não gosta de barulho. Então, ele quando a gente tem algum movimento, ele fica 1 hora, assim, ó, na base da pressão. Daqui a pouco, quando você vê, o Augusto já não tá mais. Por quê? Perfil, porque ele é o perfil dele, né? E ele realmente não gosta daquela, sabe, como a gente fala aqui, aquela muvuca. E tá tudo bem. Eu falo, gente, vocês... Aí, não, mas ele não bebe, mas é sério. E daí vem oferecendo tudo quanto é tipo de bebida e ele não bebe. Né? Eu digo, que bom, né? Gente, porque foi uma das coisas que eu sempre coloquei muito isso para ele, que assim... eu levo muito a sério isso, Aline, a questão do ser um profissional em qualquer área, se dedique. Sim. Então, eu dizia para ele, como é que você quer jogar, muitas vezes, 2, 3 dias jogos assim, né? Consecutivos. E você ter uma vida onde você não dorme cedo, onde você, às vezes, você fuma e às vezes você bebe. Desregrada, Como é que você vai dar conta? Como é que você vai correr contra o seu adversário com a bola? Não tem como. Sim. Né? Então, o Augusto sempre foi aquele que ele estava na base e ele subia para o profissional porque eles sabiam que o Augusto podia contar. Viu? Então, o técnico, né? Ligava para a base e dizia, sobe o Augusto, porque o Augusto tem, nem que fique no banco, mas eu sei que o Augusto ele tem fôlego e eu posso contar com ele. Então, eu digo, você sempre foi o tampa-buraco, mas sabe? E ele tinha prontidão. E isso começa em casa, né? Isso começa em casa. E a gente... e eu só falo muito para as minhas alunas, sabe? De você criar esse hábito. Exatamente isso. De dar o exemplo Sim. em casa para os seus filhos. Então, assim, Sim. não tem como você chegar para o teu filho e falar para ele, faça exercício, coma bem, né? Beba água. Se você não faz isso em casa. Você não faz isso em casa. Então, ele vai dizer, mas por que você está pedindo isso se você não faz? E depois a gente vai conversando, né? Isso é uma das coisas que as mães precisam realizar um pouco mais. Eu sei das demandas, eu sou mãe também, eu sei que vida de mãe é muito sobrecarregada. Mas mostrar para eles que você importa e que é importante para você se cuidar. Esse autocuidado é muito importante. E isso vai refletir diretamente nos teus filhos. Né? Então, mostrar para eles que você importa e que a tua saúde importa, vai refletir para eles e eles vão pensar, opa, então é legal cuidar da saúde, não é ruim. E aí, isso eles vão seguir para a vida deles. Os meus falam, eu não sei o quê, não sei porque eu nunca vou beber. Porque, claro, a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Mas hoje em dia eles já têm esse discurso. Pra que beber? Aí, de vez em quando, eu saio com o meu marido, a gente chega em casa final de semana. Vamos tomar uma tacinha de vinho, sabe? De vez em quando a gente fala assim. Eles olham, mãe, não gosto que você beba. Não é legal você beber. Nem que seja uma tacinha. Eles, não é legal. Porque eles já têm isso na cabeça, entendeu? Pra que beber?
Sim. E ou para que o exercício é a mesma coisa. Eu estou fazendo, quando eu vejo eles estão do meu lado, eles querem fazer igual. E isso é reflexo, é exemplo. Não é perfeito o que você traz e a gente sabe como você acabou de colocar, principalmente nós que somos aí muitas mulheres empreendedoras, têm o seu próprio negócio, como você também tem o seu, e tem que estar ali driblando muitas situações, mas aí, Aline, a gente vai entrar num assunto que é a mulher precisa ter um olhar para ela precisa cuidar dela, porque se ela não fizer isso, quem vai fazer? E outra coisa que a gente sempre traz aqui, se eu não cuidar de mim, como eu falei agora, quem vai cuidar? E como que você vai dizer para a pessoa que você ama a pessoa se você próprio não se ama? Não se ama. Se você próprio não tem um autocuidado com você. Hoje a gente sabe o quanto é importante a atividade física em todo o momento da sua vida. Não é apenas como era antes, novembro, dezembro e janeiro, para ficar com aquela barriguinha chapada ali, e sim para a sua vida no âmbito todo. Na saúde Nós em geral. que estamos entrando, como a gente vai falar, a questão do climatério, mulheres que estão precisando de autoajuda, de entendimento, que hoje elas precisam ter esse cuidado com elas. Porque eu tenho trazido muito aqui nesse mês de outubro, grandes profissionais, grandes mulheres como você, para dar esse alerta mesmo, Aline, que assim, está muito alto o índice de câncer entre as mulheres, sabe? Muito. Então a gente precisa ter sim um olhar diferenciado. Mas você já fez o teu autoexame, você já se consultou, você já procurou uma médica, você já, para que você possa começar a fazer uma atividade. Mas eu não gosto de academia. Ok, mas então veja como uma pessoa, como você, uma mulher maravilhosa, uma personal, que me coloque para fazer atividades que não seja dentro de uma academia. Sim. E eu luto muito por isso, né? Uma das minhas lutas logo depois da pandemia é fazer com que essa mulher tenha uma consciência corporal e entre em movimento aonde quer que ela esteja. Não precisa exatamente estar na academia. Não precisa. Porque eu sempre falo para elas também, o corpo não sabe onde que você está. Ele não sabe se você está fazendo força com uma garrafa, com um peso, com uma anilha, com uma mochila pesada, com o peso do seu próprio corpo. Ele não sabe. Ele não sabe contar. O teu corpo não sabe isso. E ele só vai perceber a partir do momento que você der um estímulo. Sim. Então, aonde você estiver, você pode cuidar do teu corpo, você pode se exercitar, você pode dar esse estímulo para ele reagir e ele continuar funcionando em plena potência, sim, né? Sim. Então, assim, eu luto muito desde depois da pandemia, que eu até, além de presencial, né? Sim. Que eu dou as minhas aulas de personal presencial para as mulheres, para as mães, eu dou bastante aula para gestante, para mães no pós-parto e mães com filhos já bem grandinhos também, né? Me especializei em mulher mesmo. Eu falo para elas, você pode cuidar do teu corpo aonde você estiver. E daí eu fui para o online também. Então, além do presencial, eu tenho as minhas alunas online. Eu tenho aluna na Bahia, eu tenho aluna em Porto Tenho aluna em Santa Catarina. Tenho aluna de todo lugar do Brasil. Tem até fora também, tem mães que já me conheceram, até por causa da pandemia me conheceram fora e acabaram fazendo aula comigo, entrando no programa. E elas aprendem, e você falou do Outubro Rosa, né? Quando você está fazendo um exercício, você começa a melhorar um pouco a tua percepção. Desculpa. Não, tranquilo. Você começa a aumentar a tua percepção do teu corpo. E muitas, mas muitas mulheres, e tanto mulher quanto homem, não se percebem, não conhecem o seu corpo. E para você ver se está tendo alguma coisa errada ou não, ou até fazer um exame de toque, um exame da mama, você custa fazer isso, porque você não está acostumada a se perceber. Isso. A consciência corporal é menor de quem não faz exercício. Então, já quem faz exercício consegue perceber o seu corpo, sente músculos que não sentia antes, consegue saber se está mais rígida, se não está, se está mais encurtada, se está mais fraca naquele lugar ou não, né? Fiquei mais dolorida naquele lugar ou não. Então, minha postura está ruim, começa a se perceber. Eu tô com uma dor, então eu já sei por que é. Porque quem não faz exercício fica assim, eu tô com uma dor nas costas, não sei o que é.
Ai, tô com uma dor aqui, eu não sei o que é. Isso, A pessoa não sabe o que é. Não sabe o que é. Porque ela não se percebe e ela não isso. se dá conta que a falta de movimento, que a falta de fortalecimento, que ela tá mais encurtada, ela tá mais rígida, ela tá sem movimento. Sim. Ela começa a dar dor pela falta de movimento. Aí dá dor nas costas, dá dor no quadril, dá dor no joelho, dá dor no ombro, dá dor no pescoço. Por quê? Porque ela não está se movimentando. E ela não se dá conta que não é porque ela está com alguma doença ou algum problema muito grave. É porque ela está com falta de movimento. Sim. Entendeu? Então, assim, essa percepção aumenta quando você começa a botar teu corpo em movimento e fazer exercício. E até para descobrir se você tem uma doença ou não. Uma doença ou não. Porque você vê que já não é legal, não está normal aquilo ali. Você não é assim. Ou então percebeu ali, fez um toque. Então, eu acho que é super importante o movimento até para descobrir, talvez, uma possível doença, entendeu? Sim. E quem está doente, se você for ver em todos os lugares, se você for estudar, quem está doente, uma das orientações, das primeiras orientações, é começar a fazer exercício físico. Seja uma ansiedade, seja um câncer, seja um problema cardiopata, uma cardiopatia, um problema no coração. Qualquer problema é o quê? Exercício. Então, o exercício é um remédio também. Então, ele é preventivo, mas ele também é remédio. Então, é isso que a gente tem que começar. Depois da pandemia, eu achei que aumentou o número de academias, aumentou o número de pessoas dentro da academia. Sim. Mas tem que ter essa consciência, essa constância. E ainda assim, tem muita gente fora da academia. Muita gente que não Principalmente nós, como você, que se especializou em mulheres, nós que temos aqui o programa Empreendendo com Elas, que é direcionado para as mulheres, não desmerecendo os homens, 50-50, temos grandes profissionais também na área de educação física, mas o nosso propósito mesmo, Aline, é realmente estarmos com mulheres, falando com mulheres, porque a gente sabe como é a dor delas e a gente precisa que elas tenham esse movimento da vida para elas. Sim. Porque quando elas entendem que a endorfina ali, quando você faz atividade física, como você fica e você consegue processar a sua vida durante o dia, muito melhor. É muito melhor. O teu sono melhora, a tua qualidade de vida em relação a tudo que você pode planejar e projetar. Você consegue ficar mais tempo com um salto, com uma sandália, porque você entende que eu não jogo o meu peso apenas para o meu pé. Sim. Porque eu tenho esse entendimento que eu posso sim estar ali fazendo algumas concentrações no corpo. Porque eu entendi pelo Pilates. Sim, você trabalha muita consciência, né? Trabalha muita consciência. Eu sou formada em Pilates também, fiz a especialização em Pilates. E eu sou apaixonada no Pilates. Eu também. Porque aquela mulher que hoje não quer fazer uma atividade como a musculação, mas comece com uma caminhada, pense no Pilates. Eu trago para as minhas amigas e mulheres próximas, eu sempre digo para elas, façam uma aula experimental de Pilates. Sim. Vocês vão entender o que é o corporal de vocês vão entender o que é aquele escape do xixi. Gente do céu, depois que você começa a fazer Pilates, você não tem mais escape do xixi. Depois que eu fiz a formação, eu fiz uma formação muito grande. Muito ampla, né? Foi uma formação de 1 ano e meio em São Paulo, com a Inélia Garcia, que é a que trouxe o Pilates. Do Joseph Pilates mesmo. Joseph então, eu me formei na escola tradicional. Então, você traz o Pilates tradicional, que é do Joseph. O Pilates. Conheci... Eu tenho orgulho de falar, né? Porque foi bem sacrificante, assim. Até falando, né? Um pouco da minha história também. Porque eu morava em Porto Alegre, na época. E eu tinha que ir para São Paulo fazer a formação. Então, eu ficava ou em apartamento de amigas, em casa de amigas. Eu tinha que ficar de favor em algum lugar para não gastar muito na época. Sim. Né? Porque era um gasto de avião, de comida, de alimentação. E o curso era um custo muito alto, sabe? Correto. Até hoje é um custo alto esse curso. Não é um curso de final de semana nem nada. Foi 1 ano e meio. E essa formação, fiquei 1 ano e meio fazendo isso, a gente tinha provas teóricas e provas práticas. Nossa, então, a gente entrava num auditório, a gente ficava horas fazendo a prova teórica. A gente tinha que escrever a aula, tintim por tintim, para cada tipo de aluno que ela pedia para nós. A aluna que era bailarina, ou a pessoa que tinha problema no quadril, a pessoa que tinha problema no ombro, que tinha problema na coluna, ou que era atleta. A gente tinha que mudar a aula para cada tipo de aluno. Então, assim,
ela pensa, ela aprendeu a usar o método Pilates para essa pessoa. Sim. Então, a gente ficou 1 ano e meio assim. Então, foi uma formação sacrificante que a gente treinava horas e horas. Eu tive que tomar relaxante muscular à noite para poder, no outro dia, estar treinando de novo. De tão intenso que era. Então, eu vivi na pele cada movimento, o que cada exercício fazia no corpo. Então, foi muito legal. E isso mudou muito a minha carreira também, a minha profissão. Sim. Porque essa formação, ela deu como se fosse fechando, assim, os meus conhecimentos, foi uma coisa que me evoluiu. Sim. O meu olhar como professora pro corpo do aluno. Então, assim, tudo que eu já aprendi, o Pilates veio para agregar muito nessa consciência corporal, como o corpo funciona. Então, foi muito, muito, muito legal. E aí, quando eu me formei, no dia da formatura, quem veio naquele final de semana foi a Romana Kisanovska, que foi a herdeira do Pilates. Ela que disseminou o Pilates no mundo inteiro, depois que ele morreu. Ele deixou tudo para ela. E era uma senhorinha, a coisa mais fofa do mundo. Meu Deus. E ela tinha os tamanquinhos dela. Ela morava naquela época no Texas. Ela morava lá. Ela tem uma filha que é professora também e que dá aula também no mundo inteiro. E ela fez a nossa prova final de avançado do Pilates, que tem básico, intermediário e avançado. Isto. E aí ela nos deu a prova do avançado e ela fez. Aí a gente perguntou para ela: a senhora pode mostrar um exercício para nós? E ela tirou o tamanquinho, subiu não era no Reformer, no Cadillac, que era aquele que tem duas hastes de metal em cima, assim, que parece uma cama com duas hastes em cima. Subiu, fez a posição, fez o exercício dando cambalhota para um lado, cambalhota para o outro, e terminou na maior leveza e elegância do mundo, porque ela tem o Pilates, né, esse centro do corpo forte, que é uma das metas do Pilates, é você ter um centro do corpo forte, ser flexível e ser forte ao mesmo tempo. Exato. Então, o Pilates trabalha tudo isso, né? Sim. Nossa, então aquilo ali foi um exemplo para nós de que eu preciso me movimentar até o final da minha vida. É isso. Porque isso é mágico para o corpo. Você vai ser uma pessoa funcional, você vai ser uma pessoa mais feliz, mais produtiva, sem dor, sem precisar de tanto remédio, sem precisar de médico, sem precisar, né, ser independente. Então, isso é uma coisa que isso é uma coisa que eu luto muito para as alunas. Eu disse, a gente precisa ser independente. É isso que eu e a Lê falamos sobre isso. Né? Ter um corpo e aí, funcional. então, foi mágico isso. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz essa formação, que eu conheci a herdeira do Pilates. E eu levo isso para a vida e ensino para as minhas alunas. Sim. No meu programa online tem bastante coisa do Pilates. Assim. Então, o que eu aprendi, eu insiro nas minhas aulas também. Sim. Né? Então, a gente trabalha condicionamento físico, trabalha o abdômen, trabalha a flexibilidade, força. Trabalha tudo. Para essa mãe ser mais completa dentro de casa, treinando em casa, onde ela estiver. Mas ela precisa ter toda essa experiência, toda essa consciência corporal. Tem que ter essa consciência, Aline. Hoje a gente sabe que, como a gente tem falado aqui, as mulheres estão cada vez mais incríveis no mercado, no campo de mercado, trabalhando, sendo mulheres maravilhosas. Tentando ser Mulher Maravilha. E aí, só que daí elas esquecem delas. Daquele momento que precisa ser colocado em prática para você. Porque às vezes você aí é uma diretora de empresa, uma CEO, você está como empreendedora, nossa, incrível, aquela mulher que está conseguindo palestrar, fazer muitos movimentos. E aonde está o seu momento para você? Porque quando você para ter 1 hora com você, fazendo uma atividade física, fazendo um Pilates, é o teu momento, é com você. Então, a gente tem que trazer essa consciência para nossas mulheres de hoje, que é possível. Com certeza. Agende mexa na sua agenda e dê prioridade para você. É algo que você não pode abrir mão. Não. É inegociável. Ontem eu falei isso no programa aqui e falo novamente. O meu horário pela manhã, ele é inegociável. Exatamente. E você se torna uma pessoa mais produtiva. Mais produtiva e as pessoas te respeitam. Nossa, no começo, Aline, era mais difícil, o pessoal era meio folgado, sabe? O pessoal tipo assim, porque tem aquela coisa de você fazer várias coisas que você pode fazer da sua casa, então todo mundo acha que por você estar
na sua residência. Mesmo você delegando, que você não está fazendo nada. Ao contrário, você trabalha muito mais. Sim. Né? E aí... mas aí era um tal de faz isso para mim, leva lá, não sei o quê. Quando eu mudei a minha estratégia, falei, esse horário aqui é inegociável. Então, quando eles me ligavam, me mandavam mensagem, eu dizia, depois que eu terminar a minha aula, eu consigo fazer. Mas não é mais e nem menos. O banco, que horas que ele abre? 10 horas. Eu só vou conseguir fazer algo para você no horário do banco. Hoje não, por conta do Pix, que é essa loucura. Sim. Mas mesmo assim, eu não abro mão da minha atividade física pela manhã. E pela manhã, o meu compromisso ele é extenso, porque eu faço musculação e eu faço a dança. Hoje eu incluí o Pilates 2 vezes na semana. Então, eu termino a musculação e vou para o Pilates. Nossa, que bom, eu faço musculação, faço a dança e vou para o Pilates. Que legal. E eu consegui ajustar o meu horário, saio mais cedo, 6 horas já está ali se preparando, e então eu consigo fazer essa, sabe? Não consigo treinar à tarde. Sim. E à noite também é inviável por conta de outros compromissos. Mas pela manhã, Nini, é o meu inegociável. Até achei engraçado que eu comentei isso ontem e vou voltar a falar que quando eu tive a oportunidade de estar aqui à frente do programa e o diretor ligou perguntando para mim, e ele disse qual seria, né, a dificuldade de eu estar, qual era o meu horário. Eu falei para ele assim, eu só não abro mão da minha academia. É isso. Ele, mas qual que é o horário? Daí eu falei, eu posso fazer isso, mas eu não posso, de manhã eu tenho isso aqui. Aí ele mexeu toda a programação na rádio e me colocou nesse horário. Aí, agora já faz 1 ano e meio, então ele fala assim pra mim, ele brinca às vezes, ele fala assim, eu não sei como que a pessoa, que você vai fazer uma proposta de trabalho pra pessoa, a pessoa diz que ela não podia por causa do horário da academia. Mas você arriscou a tua profissão por conta do teu horário. Falei, claro, porque se eu abro mão da minha saúde, com certeza, como é que eu vou fazer para estar 1 ano e meio aqui sem estar cuidando da minha saúde, da minha vida? E a relação do exercício com a tua saúde não é só física, né, Josi? É mental. Não, é mental. E é importante, Aline, a gente trazer isso também sobre a questão da saúde mental para as mulheres quando elas estão fazendo atividade física. Muito. Resolve muita coisa. O exercício resolve muita coisa, assim, porque a gente consegue, digamos que, aguentar todo esse peso que é para a mulher, que eu sei que é diferente a relação para a mulher e a relação para o homem. A vida, né, tanto profissional, a mulher que tenta ser mãe, a mulher que tenta ser profissional, a mulher que tenta ser mulher. Então, assim, para a gente conseguir dar conta disso tudo, o exercício é fundamental. Senão a nossa mente pifa. E além do corpo, né? Além do corpo. E aí você quer dar conta de tudo. Quem é, né? Principalmente as empreendedoras. O teu negócio precisa de você. Exatamente. E se por acaso você fica doente? Como que funciona? E se você está com uma dor muito forte na coluna? Ou se você vai ter algum problema, uma diabetes? Ou se você tem um problema cardíaco? Ou se você... Como que vai ser? Quem que vai tocar o teu negócio, né? Então, eu acho que a saúde é um pilar, assim, essencial para uma empreendedora. Eu estava ouvindo esses dias um podcast, não lembro qual que era, eu acho que era do Flávio Augusto, que tinham 4 empreendedoras, 4 mulheres. E uma delas era nem mais nem menos que a dona do Nubank. Uau! Ela é maravilhosa, né? Uma mulher extraordinária, assim. E ela falou... O meu exercício é inegociável. E ficar com a minha família final de semana. Então, ela viaja, vai, faz... Imagina, mulher super poderosa, né? Sim. E tem muita carga e tem muita responsabilidade. Mas 2 coisas que ela não deixa para trás. É cuidar do corpo dela, e para poder aguentar tudo isso. E final de semana, ela procura estar quase todos os finais de semana com a família. Para poder realmente dar conta desse lado. Né? E é sobre isso que a gente tem que trazer para as nossas mulheres. É ter esse entendimento, né? Olha uma mulher, né, que é num nível altíssimo como empresária, tem ali muitas cobranças, porque é uma mulher no mundo, muitas vezes só de homens, porque essas questões de bancos realmente... Essa parte financeira, né, é muito mais com homens. Ontem eu estava numa feira de RH, que eu fui convidada. Eu estou sabendo dessa feira, achei bem legal.
Só que, Aline, tipo assim, você olhava ali, quase 70% é homem. Sim. Ainda é homem. Sim. Mulheres, muito pouco, né? Então, você vê que ainda temos ainda, né, que desbravar, porque tem muitos lugares que as mulheres ainda são... Não entram, são muito pouca porcentagem. Então, quando ela está à frente de uma empresa como a Nubank, e ela tem que mostrar todo dia o quanto ela tem potencial, essa capacidade para estar ali, é desafiador. Sim, a mente dela, se ela não tiver bem estruturada, ela pira. Ela para no meio da rua, como diz o outro, e começa a chorar. Porque a mulher não para, né? Tem os ciclos menstruais, tem tudo isso. Tem a TPM, tem a pressão, tem a culpa, porque se tem filho, tem família, né? Vem a culpa, vem o medo. Até essa semana eu fiz uma live no meu Instagram, eu fiz com a psicóloga Thaís Araújo. É um nome bem legal de você conversar com ela também. Olha, eu quero, hein? A Thaís era maravilhosa e ela também só fala para mulheres e mães. E ela me ajuda no programa. No meu programa online, a gente tem 3 pilares, né? São os exercícios, a alimentação. Então, eu tenho uma nutricionista que ajuda as mães e tem a psicóloga. E a Thaís Araújo é uma mulher, assim, super legal, uma psicóloga muito legal. Já amei o nome porque eu amo a Thaís Araújo. Ela é muito legal mesmo. E ela faz um trabalho bem interessante com as mães, com as mulheres. E a gente estava conversando, fez uma live sobre culpa. Sobre culpa. E medo. Então, assim, isso é uma coisa muito forte nas mulheres. Então, como que uma mulher que tem todas essas questões, porque nós somos mais complexas que os homens. Sim, sim. Como que, né, vai trabalhar todas essas questões, ainda ser uma profissional, ainda ser uma empreendedora. E para aguentar tudo isso, né, lutar contra todas essas questões, tem que ter o corpo... corpo são e mente sã, né? Tem que ter um corpo são. Tem que ter um corpo, tem que ter uma mente, você tem que estar muito bem, sentido equilibrada mesmo, porque os desafios são todos os dias e são diários. Né? Como você trouxe aí, a mulher quando entra, tem a questão, né, da menstruação, e daí passa por todo esse processo, e depois vem a questão do climatério hoje, que é uma outra aliada, que nós temos que entender que ela é a nossa aliada e que isso não vai acabar, não vai terminar, porque quando você acha que terminou, daí que você vai entrar na menopausa. Então, hoje, eu que estou à frente aí desse entendimento, precisamos cada vez mais falar com as nossas mulheres, ter esse entendimento e trazer isso para ela. Só que ela só vai conseguir pegar ali e andar de mão dada a partir do momento que ela for fazer uma atividade física. E hoje... Aline, graças a Deus, eu fico muito feliz que vocês hoje têm muito aliados, que são médicos, e todos eles, quando você entra e você faz ali, eu que estou fazendo, né, uma investigação realmente para o climatério, e a primeira coisa que ela me pergunta, e eu digo a quantidade, como eu faço atividade física, e ela nota, você vê o sorriso no rosto deles. Que faz, né? Porque eles ficam muito felizes. Né? E isso é comprovado nos meus exames. Então, como é bom. E posso te dizer que parece que o profissional ele faz de tudo para te deixar mais leve naquela situação. Sim. Porque ele entende que você cuida pra caramba da tua saúde. Né? Com certeza. E como? Não tem como fugir. Hoje, a atividade física ela tem que estar aliada como a tua escova de dente. Todos os dias ali, se programando com horário, que nem eu não consigo treinar de manhã, mas tem aquela mulher que não pode, não consegue treinar de manhã, mas ela consegue à tarde. Então, ela que faça pelo menos 1 horinha. Não é isso, Aline? Até as minhas alunas, eu falo para elas que quem treina em casa, você pode fazer menos, né? Sim. Isso vai depender do estímulo que você dá pro teu corpo. Então, se você der meia hora de estímulo pro teu corpo bem orientada e intenso o suficiente para causar uma mudança na tua parte fisiológica e muscular, né? Meia hora tá bom. Né? Não adianta você achar que caminhar 40 minutos, 1 hora, como se estivesse passeando no shopping, vai fazer algum resultado pro teu corpo. É isso, eu tenho pegado no pé das meninas. É porque, assim, vai deixar de ser sedentária? Vai. Mas, o que você quer? Você quer alguma mudança no teu corpo? Você quer melhorar a tua saúde? A parte cardíaca, a parte pulmonar, muscular. Isso. A parte de, principalmente, quem quer
o emagrecimento, não adianta você achar que 40 minutos caminhando na praça vai fazer diferença. Não faz. E aí cheguei em casa, então me permiti, eu fiz 40 minutos, então vamos lá e come porque eu mereço. Também não adianta. Então eu acho que é um equilíbrio. E uma das coisas que me arrepiava um pouco, hoje não mais tem essa colocação que dizia assim, eu treino para comer. Não. E postavam ainda. Não. Eu treinei, então eu posso comer. Ainda fala comer. Não é esse. O intuito não é esse, minha linda. E não há também aquele intuito que eu digo que na academia, não sei, tem as andorinhas de verão. Né? E eu sou a atriz de todas as áreas. Porque elas falam, e aí? Eu falo, as andorinhas daqui a pouco chega. As andorinhas chegam, são espaçosas, pega teu espaço, quer pegar ali os teus aparelhos, se mete. Quando der. Chega agora março. Ela já. O primeiro frio, a andorinha vaza. Boa. Eu digo, agora eu quero ver o seguinte: quem é que ficou a 1 grau treinando? Exatamente. Que as pessoas falam assim, você vai. Eu digo, Aline, até colocar a roupa debaixo das cobertas, porque as calças legs são muito geladas. Eu tenho aqueles aquecedorzinhos no banheiro, sabe? Eu coloco a roupa ali antes uns minutinhos, enquanto eu tô escovando o dente, lavando o rosto. Eu boto ali, quando eu boto já tá quentinha, e daí não tem desculpa. Quando eu via que tava muito frio, gente, eu colocava minha polaina, colocava mais a calça e passava a noite ali comigo, de manhã só. Por quê? Mas eu tinha o quê? Beber água. Beber água, gente do céu, parece que tá tomando um cubo de gelo. Aí eu falo, daí as andorinhas, e aí as meninas dão risada. Elas falam assim, e aí, Jó, como é que tá as andorinhas? Eu falei, já apareceu umas 3, 4 aqui, mas... Porque daí é aquele processo rápido. Eu preciso emagrecer, porque eu preciso entrar no vestido, porque eu tenho uma formatura, porque eu tenho um casamento, porque eu tenho o Natal. É isso aí. E aí você vai só protelando, você só vai protelando. E aí? Como é que você faz quando você está passando por um processo de ansiedade, de estresse, você não está dormindo, aí você vai na medicação. Hoje, é claro, a maior empresa hoje é a empresa farmacêutica. Imagina, tem uma farmácia em cada esquina. Não, e todos são muito bem. Sim, com certeza, muito bem. Muito bem. Por quê? Porque o que eles querem? Remédio. Remédio. Quando você entra para comprar algo que você realmente precisa, a primeira coisa que essas meninas faz, você tem que comprar essa vitamina, você compra isso, você compra isso. Eu digo, beleza. É aquilo que eu falei. O exercício, a gente tem que encarar como um remedinho. Um remédio. Uma pílula todo dia que você tem que fazer. É a tua pílula diária. É aquilo que vai te ajudar se você está com uma diabetes, é aquilo que vai te ajudar se você tem ali... eu tenho hipotireoidismo, então eu tenho que ter o controle com a hipo, então eu tenho que realmente fazer atividade, ter alimentação controlada, não é tudo que eu posso. Já tive algumas crises de labirintite, então quer dizer assim, você veja só, Aline, eu fazendo todo esse processo, você ainda não escapa de ter alguma coisa ou outra. Imagina se não fizesse, né? Foi o que o médico falou para mim. Ele falou, se você faz tudo isso, mas se você não fizesse. Então, eu tenho essa consciência, sabe, de que você realmente precisa, e é diário, e é com você. Esse ano eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho o Davi, que tem 14 anos, e eu tenho o Vitor e o Thiago, que são gêmeos, que tem 12 anos. E o Vitor, que é um dos gêmeos, a gente descobriu bem no início do ano, em janeiro, esse ano, que ele tem diabetes tipo 1. Então, ele desenvolveu a diabetes tipo 1. E como a gente sentiu na pele que, como o exercício em uma doença, ele é mágico. Porque ele tem uma fase... Ele está numa fase de lua de mel, que eles chamam. Essa fase de lua de mel é onde o pâncreas ainda produz um pouquinho de insulina. Ainda ele não está totalmente zerado. As células não foram totalmente destruídas ainda. Entendi. Pelo anticorpo, né? O anticorpo fica comendo. E aí, o que aconteceu? Por ele treinar todos os dias, quase 2 horas às vezes, ele está estendendo esse período de lua de mel. Então, ele quase não precisa de insulina. Ele precisa de uma insulina, que é uma de 24 horas, e a outra insulina que ele teria que tomar sempre antes de qualquer refeição, ele ainda não tá precisando mais. Ele tomou no início, agora a gente viu que não precisa, porque senão dá muito hipoglicemia nele. Aí a médica, não, ele tá indo bem, ele tá 90% dentro do alvo todos os dias. Que coisa maravilhosa. Por causa do exercício. Então, assim, aí um dia ele comeu uma coisa a mais carboidrato do que deveria. Aí a gente viu que começou a aumentar, se ele for jogar bola, já baixa. Olha só que então, coisa. assim, você vê que como o exercício é mágico. É mágico. Ele é muito importante. Então, a gente sentiu na pele que na doença,
como o exercício serve como remédio para ele. Então, ele nem precisa de tanta insulina. Olha só que coisa maravilhosa. E para uma criança, na verdade, criança. né? Então, você veja só. Você vê como é importante. Esse importante e trazer esse conhecimento também, Aline, eu acho que é importante você trazer isso para as outras mulheres, mães, sabe? Com Porque certeza. hoje a gente também tem um alto índice também de muitas crianças que estão na obesidade. Obesidade, total. E que depois até a gente vai fazer um breve intervalo e depois eu até quero que você comente porque hoje tem um mito de que as crianças não podem fazer atividade física. Mito total. E eu gostaria que você esclarecesse isso para muitas nossas mulheres mães atípicas, não só mulheres, nós temos também mulheres mães atípicas que têm seus filhos, que podem colocar eles sim para fazer atividade física, que eu acredito que tem a idade, mas é super tranquilo. É adaptar, o exercício à idade. Nossa, perfeito. Eu acho que vai ser muito bom trazer isso agora aqui depois no segundo bloco, justamente para trocar trazer essa informação que é tão rica e importante para as nossas mulheres, para as nossas mães, para que coloquem os dois para fazer essas atividades físicas, tanto a mãe quanto o filho ali, e cada vez mais aí entender que isso faz parte hoje da vida da saúde. Isso, com certeza. Então é isso aí. É isso aí, gente. Eu vou fechar minha live aqui. Obrigada por quem está comigo. Obrigada, Araci. Beijo. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para o segundo bloco. Essa mulher maravilhosa, a Aline, que é personal de mulheres para as mulheres e também aí, né, professora de educação física, se formou, tem muita propriedade para falar e hoje nós estamos exatamente falando sobre isso, sobre a saúde da mulher, sobre o cuidado que ela precisa ter com ela. Sabemos, né, Aline, que infelizmente, como estamos voltando a falar no Outubro Rosa, então temos que ter essa consciência, esse entendimento, que precisa ser, sim, cuidado, que não é só também lembrarmos de fazer atividades físicas e não fazer os autoexames, que é primordial, que é muito importante, ou vice-versa. Também não adianta falar assim, mas eu fui no médico, ele disse que está tudo bem. Eu tenho muitas coisas para falar sobre isso. Ótimo! Você acha que está tudo bem. Não, está tudo bem. Ele falou que eu não preciso fazer atividade física, está tudo bem, o meu sangue, minha diabetes, que é o que, né, minha pressão. E aí você vai só protelando, né, Aline? Você pode trazer um pouquinho para nós sobre essa... Na verdade, quando eles fazem esses exames, principalmente de sangue, né, eles têm um parâmetro. É um parâmetro bem básico, né? E muitos profissionais, não quer dizer que você, né, só porque você tem lá o registro do médico, né, quer dizer que você é especialista exatamente naquela pessoa, né? Às vezes a gente procura médico mais generalista. Sim. Então, assim, às vezes o olhar para a mulher tem que ser um pouquinho mais especial. O olhar para a mulher tem que ser um pouquinho mais... como é que eu vou dizer? Um todo. Um todo. Você tem que pensar na mulher como um todo. Eu acredito muito nisso e depois que eu comecei a trabalhar com as mães, mais ainda. Porque eu falo para elas que elas, principalmente as minhas alunas, todas são mães e todas, quando eu pergunto assim, o que está te incomodando, o que você não gosta? 90% das mães falam, eu não gosto da minha barriga, depois que eu tive filho. E aí elas ficam com aquela ansiedade, ficam com aquela coisa na cabeça que eu tenho que ter uma barriga chapada. E eu sou um pouco contra isso. Por quê? Porque você não é só uma barriga. Você é um corpo inteiro. O que adianta você ter uma barriga chapada se você está toda com problema, toda cheia de problemas em várias partes do corpo? O que adianta você ter uma barriga chapada se você mentalmente não está aguentando as suas demandas? O que adianta você ter uma barriga chapada à base de hormônios que não fazem parte do teu corpo, hormônios que são sintéticos e à base de muita, digamos que, medicações, você chega ali e que isso pode, no futuro, te fazer muito mal. Então, assim, você precisa buscar um corpo melhor, sim, que você se ame, sim, que você se olhe no espelho e diga, tô gostando, tô feliz comigo. Tudo bem, uma barriga mais reta, beleza. Agora,
o que você vai fazer para você conquistar isso e como você vai estar. Então, essa mulher, ela precisa de muito mais. Ela precisa ser olhada globalmente, assim, o corpo inteiro. Então, você não é só uma barriga, eu falo para elas, você é um corpo inteiro. Então, tem que cuidar de várias coisas. E quando eu falo isso, eu também falo por mim, porque eu, depois que meu médico me deu alta, digamos, porque o meu ginecologista, meu obstetra, ele hoje só faz parto. Ele só cuida da mulher enquanto ela está querendo ter filho. Depois que ela não quer mais ter filho, ele dá uma alta para ela. Ele diz, procura uma ginecologista que vai te cuidar daqui para frente, para sempre. Sim. Então, e ele é maravilhoso. Eu amo ele, assim, com todas as minhas forças. Porque eu tive várias histórias, né, na gestação. Eu tive muito problema da gestação gemelar. Então, foi ele que me ajudou a salvar meus bebês. Então, 2 médicos, né? Ele e um outro médico de São Paulo que fez o procedimento durante o parto para salvar os 2. Depois eu conto mais essa história. Esses 2 médicos foram bem anjos na minha vida, sim, assim. Sim. E então ele cuidou até uma parte. Então agora ele me mandou para uma outra pessoa. E aí vem a idade, né? Tô com 50 anos. Aí você começa a ver que a tua pele já não é mais a mesma, que a tua energia talvez não seja mais a mesma. Mesmo você fazendo exercício físico, você tem que estar se cuidando, fazendo os exames, ver como é que estão os hormônios. Sim. Né? Então, e assim você vai indo. Mas te confesso que, como a gente estava falando antes, eu não tenho não tenho sintoma, por enquanto, de um climatério. Eu não entrei na menopausa ainda. Eu não tenho sintoma por quê? Porque eu me cuido. Além de me alimentar bem, eu faço bastante exercício. Então, isso já é um preventivo para todos os sintomas do climatério na menopausa, né? Muito. Então, eu comecei a investigar, comecei a ir a médico, né? Achei uma ginecologista para mim, que ela cuidou de mim, começa a ter essa visão global. Primeira coisa que ela pergunta é se eu estou fazendo exercício, como que eu estou fazendo, né? Se está intenso, se não está, se é só de vez em quando. Ela quer saber de tudo, como é que está a minha alimentação, ela se preocupa com tudo isso. Então, eu estou te dizendo isso por quê? Porque hoje em dia a mulher tem que ficar bem de olho, sabe? Ela tem que estar bem de olho aberto para ver com quem ela vai, aonde ela vai se cuidar, com qual é o profissional que ela está indo, qual é o médico que ela está indo, porque às vezes você tá só com tá tudo ali no parâmetro, tá bom, digamos. Mas não é tão bom assim. Exato. Que você precisa dar uma melhorada. Então, a visão do médico tem que ser maior para essa mulher. E eu digo, e eu falo isso também, porque eu já vi algumas mulheres, até que eu conheço, falando nas redes sociais, que foi no fulano, que foi no ciclano. E eu já fui no fulano. E eu já fui no ciclano. E eu vi a diferença dos profissionais. Esse profissional que eu fui, vou dar um exemplo, porque a pessoa tem que ficar bem de olho mesmo, principalmente a mulher que hoje em dia quer ser igual a toda influencer da internet. Nossa, perfeito que você está trazendo isso. Que tem barriga chapada. Exato. Que acabou de ter filhos e parece que... Em 4 meses ela fica bombada e diferente, com 0% de gordura, porque isso não é real. Não. Isso não é natural, isso não é saudável. Não. Então, eu bato muito de frente. Aí, pode ser que algumas mulheres falem, mas só porque você talvez não é tão bombada. Não, eu sou saudável, Exato. Eu me sinto bem com o meu corpo, eu tô bem com isso. E eu cuido disso. E tudo tem uma consequência lá atrás, lá na frente. Com certeza. Tudo vai super. E ela não tá sentindo nada agora. Exato. Mas daqui uns anos ela vai sentir. Como qualquer medicamento. Exatamente. Como qualquer coisa que não é natural pro teu corpo. Nossa, Aline, perfeito. E aí eu fui no médico. Porque esse médico é maravilhoso, porque esse médico... Né? Primeiro, quando você olha pro médico, você já vê. Ele toma alguma coisa. Tá? Então, eu já fiquei com os 2 pés atrás. Como que eu vou dar o meu corpo, a minha saúde, para essa pessoa cuidar se ele já faz alguma coisa que não é natural. Pro corpo dele. Beleza. Só que estão naturalizando isso, entendeu? Sim. Estão naturalizando você tomar medicamentos e remédio para não ser natural. Mas é igual, vamos supor aí, o tal do Botox, hoje deu uma diminuída, aquela questão de vamos fazer preenchimento. Quando as pessoas começaram a entender que elas estavam se desfigurando e que estavam ficando coisas que não tem nada reais, hoje já parou. Exatamente. Hoje já tem uma outra linha
da forma como você vai fazer um preenchimento quando você precisa de uma alteração na tua saúde, no teu, né? Então, quando você procura uma médica profissional que não quer apenas o teu dinheiro, mas sim cuidar de você, né? E dizer para você, se você faz atividade, se você bebe água, o procedimento que eu vou fazer em você, claro que ele vai dar resultado. E aí eu fui nesse médico e ele, por incrível que pareça, ele não viu meus exames de imagem. E eu tenho o histórico de tirar já um nódulo da mama. Eu já tirei um nódulo da mama que tive que fazer biópsia. E graças a Deus era benigno. Então, eu poderia ter tido um câncer de mama e não estou livre, né? Então, todo ano eu faço exame. A mamografia. Eu estava fazendo o exame de 6 em 6 meses depois que eu tirei esse nódulo. Sim. Aí a médica já me liberou. Depois de 2 anos, ela viu, olha, não veio nada novo, tá tudo ok. Então, eu acompanho com uma mastologista, né? Esse meu nódulo. Aí ela disse, não, tá tudo certo, pode ficar tranquila. Uma vez por ano você refaz os exames. E aí eu fui nesse médico, querendo que ele fosse um novo ginecologista e visse o que ele poderia fazer até nessa fase que eu vou entrar de menopausa, né? Ver os meus exames e tal. Primeira coisa que ele fez foi me dar todos os hormônios. Ele me deu progesterona, estrogênio, gestrinona, que é sintético, que muitas mulheres usam para crescer. E para secar e crescer, que é um anabolizante, né? Me deu mais uns outros remédios para esses funcionarem e não fez nem exame ginecológico. Eu disse, só um pouquinho. Você tem que coletar, né? Para poder ver se não tem nenhum câncer lá no canal vaginal, no útero e tal, né? Sim. Não fez nada. Eu disse, opa, então tem alguma coisa errada aí. E, para mim, é uma coisa que não... Eu acho que é muito agressivo, sabe? Eu entendo. E aí eu disse, não, eu vou para minha ginecologista, porque essa ginecologista cuida de mim, literalmente cuida. Sim. E aí, no entanto, que ela pediu, nos exames que eu fiz, ela viu que eu tenho adenomiose. A adenomiose é como se... É prima daquela outra... Sei. Que é... Esqueci o nome. Ela é um endometriose, é prima dela. O sangue é como se fosse eu sangro demais, eu tenho um fluxo grande, né? Eu tenho uma TPM um dia antes muito forte, por causa desse fluxo aumentado. Sim. E ele é como se vem um refluxo, o sangue ele meio que sai, né, do útero. Então eu tenho que cuidar para ele não grudar em outras partes, assim. Então tem que ficar só cuidando. Pode ser que tenha alguns tratamentos que sejam anticoncepcional e tal. Mas ela disse, como você já vai daqui a pouco entrar na menopausa, vai parar, então fica tranquila. Se você está vivendo bem assim, você não precisa tomar nada. Não mexe no que está quieto. Não toma nada. Então, a gente está acompanhando. Sim. Então, assim, ele não viu nem isso. Então, agora, imagine quantas mulheres que ele não faz isso por dia. E eu conheço algumas que estão indo dele. Então, assim, eu fico pensando, tudo bem, agora pode ser que você emagreça rápido. Sim. Fique forte rápido. Você vai tornear muito rápido. Aí a tua voz engrossa. Exatamente. Aí você fica. Daqui a pouco, o que isso vai acarretar? Para os teus rins, para o teu fígado, para o teu coração. Para nós mulheres que somos ligadas nos 220, porque você tem muito compromisso, muita coisa para fazer. Então, assim, eu acho muito arriscado. Muito você arriscado. Tem que estar eu bem também concordo com você. Quem você vai, em qual profissional isso você eu concordo. vai. Porque hoje em dia eles estão normalizando. Um anabolizante. Sim. Eles estão normalizando você tomar hormônio. É porque como a gente hoje vive num mundo muito de internet, no mundo digital, então quando vem uma influenciadora, os próprios profissionais, Aline, acham que aquilo, pelo fato dela estar usando, as mulheres vão querer aquilo. Exatamente. Quem não, né? Quem não quer? A gente sempre acha que a grama da vizinha é mais verde que a nossa. A gente exatamente isso. E aí é o erro. E assim, e colocando que a consulta não é uma consulta barata, colocando que todos esses remédios são remédios caros. Você tem que ter as receitas, você não pode começar um mês e no outro você não tomar, você tem que ter continuidade, né? Muda totalmente o teu corpo, o teu organismo, né? Às vezes você fica mais agressiva e você não sabe por quê, porque você acha que é tudo menos o remédio, é o filho, é o emprego, é o marido, é o namorado, é tudo. Menos o que você está tomando. E tem muita consequência, muito efeito colateral. Eu não vou, porque quando você quer algo para você, você nem lê
o que está realmente acontecendo e o que pode acontecer com você, você não vai ler. A gente não lê rótulo do que a gente come Então, todo dia. Vai ler rótulo a bula do remédio. Que o médico diz que eu posso tomar e que vai estar tudo bem. E daí você vê aquele homem, né? Ali, num nível com aquela camisa social, né? Justa ali, toda. Você vai assim, gente, é bem isso. Eu já me vejo num vestido... E, infelizmente, temos isto, né? E, só que é uma falsa ilusão. Uma falsa ilusão para nós mulheres que precisamos ter esse... O caminho mais rápido pode ser o caminho mais curto. Mais curto. Para a tua vida. Sim. Então, nem sempre o rápido é saudável para você. Como eu também trago muito que, se você não tiver tempo para cuidar da tua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Exatamente. Você vai ter. Exatamente. Porque, às vezes, você fala assim, eu não quero... uma hora de academia, meu Deus do céu, eu não dou conta. Olha, oi, minha linda. Como é importante ter profissionais com conhecimento e respeito ao indivíduo e sua saúde. Ai, minha linda, beijo. Obrigada por você estar aqui conosco. E assim, porque você, veja só, eu não consigo arrumar que seja meia hora para estar fazendo alguma atividade. Mas quando eu tenho que ir para uma consulta, eu perco o dia inteiro. Exatamente. Como eu tive casos que eu tive que acompanhar pessoas com a questão do câncer, e você vai até o Erasto, você tem um horário para chegar, que você tem que chegar muitas horas antes. E você não tem horário para sair. Por quê? Porque daí eles dão a demanda de pessoas que estão de fora, que tem prioridade, a demanda das pessoas com idade e o caso. Então, você pode ser atendida às 10, como você pode ser atendida 4 horas da tarde. Bem isso. Então, eu tenho que passar o dia inteiro numa consulta, num especialista, num hospital. Então, eu não consegui arrumar tempo. Agora, tirar alguns segundos para fazer uma atividade, para procurar realmente fazer a prevenção, eu não consigo. Na verdade, a gente não é que a gente não tenha tempo, né? Eu entendo super a vida da mãe, porque é a minha. Mas a gente está perdendo tempo. Exato. Com muita coisa que não precisa. Exatamente isso. A gente está perdendo muito tempo com o que não precisa. Quando vê, já foi o dia. É isso mesmo. Então a gente fica vendo né, coisas na internet que não seja o teu programa, que é super importante, que é super... traz conhecimento, né? Traz força, atitude para essas mulheres. Muita informação. Então, muita informação. Então, assim, isso não é perda de tempo. Não. Agora, quantas vezes... Vê lá no feed, eu peço para as minhas alunas falar, vai lá no telefone e vê no tempo de uso do telefone. Nossa. Quanto tempo você fica na internet? Onde é que vai no tempo de uso lá? Quanto tempo você fica na internet? Muito tempo. Vendo o que? A vida dos outros? É isso. Você fica vendo a vida dos outros e não cuida da tua própria vida. Aí você sempre vai achar que a vida dos outros é muito melhor que a tua. Como ela consegue fazer tudo isso? Exatamente. Como que ela consegue? Mas porque ela não fica na internet. Não fica. Ela faz você ficar na internet. Exatamente. Ela vira as costas e vai fazer o dela. É como se fosse o jogo do tigrinho. Exatamente. Né? Você pode jogar, você não vai ganhar. Isso tá acabando com as pessoas, acabando com a saúde das mulheres, porque a gente fala muito, mas assim, e aumentou muito também o índice de mulheres que passam o dia todo jogando e perdendo muito dinheiro. Muito. Então ainda temos mais isso ainda. Aí quando eu ofereço o meu programa online, lá elas acham que não tem dinheiro. E é tão em conta e dá super pra você ter saúde em casa. E aí elas acham, não, mas é que eu não tenho tempo, que eu não tenho dinheiro. Olha, essa nossa mulher maravilhosa aqui falando, a Lê. Eu acompanho a Aline há muitos anos e ela é extremamente cuidadosa com suas alunas. Ensina que a constância é mais importante do que as receitas milagrosas. Agora, imagine... Vou fazer aqui a provocação. Imagine a Aline dando uma atividade para nós, Lê. Olha. E a Lê colocando as comidinhas dela para nós comer. Nossa, maravilhoso. Uma aguinha saborizada. Adorei. Vamos Agora fazer. Vamos procurar o parque que a gente vai fazer isso. Vamos esperar todo mundo no parque. A gente vai combinar. Olha aí, Lê. Eu quero comer. E aí a gente faz aquela cesta de fruta. Vamos fazer.
Muito legal. Vamos só esperar o clima dar uma melhoradinha. Né? E vamos sim. Aline, se movimentar aí. A gente tem como colocar essa mulherada. A mulherada vai entrando. Olá, Mara, seja bem-vinda. A mulherada vai vindo, a gente vai fazendo uma chamadinha. Chama suas alunas para nos atividade conhecer. No parque atividade no parque empreendendo com o empreendedorismo junto aí. Exatamente. Fazer um network diferenciado, mas com esse olhar da saúde. Você pode trazer ali uma fala rapidinha para que realmente tenha essa conscientização. Sim. Nós precisamos, de repente, eu vejo com a doutora Marília Campos, ela consegue aí, até a Thaís com também, certeza, fazer todo mundo grupo de mulheres para ajudar. E eu vou dizer para você que não tem, tá? Sério? Não tem. Vamos fazer. Assim, não tem. Do jeito que eu tô falando. Olha lá, a Lê já colocou Oba! topa. Então, bora lá fazer esse movimento, que é o que eu sempre gosto de trazer, que é esse tipo de movimento, Aline, e não apenas falar. Sim. O porquê que no programa, e a Lê sabe disso, tem acompanhado comigo há algum tempo já aqui no programa, que a gente fala muito com mulheres reais. É por isso que o programa existe, é por isso que o programa tem que ser esse horário, é por isso que é assim, porque nós temos que estar falando com mulheres reais todos os dias. Né? Você não deixa de ter toda uma programação. E eu digo que você ainda é contemplada, porque você é a rainha da casa, que você tem 4 seres humaninhos eu não digo para colocar ordem neles. Eu brinco, todo mundo fala, você tem 3 meninos, porque são 4 homens. São 4 homens, sim. Você é uma rainha. Não, mas todo mundo fala, você é a rainha da casa. Eu disse, olha, gente, por enquanto acho que eu não fui eleita rainha. Eu tô mais pra bruxa má do que rainha. Porque eu sou meio durona. Eu puxo, porque se eu não for com 3 meninos, você como tem que que colocar 3 e mais o marido, que às vezes vira menino. Eu disse que às vezes eu tenho 4 filhas. Mas eu coloco todo mundo em ordem lá. Porque senão eu não sou aquela mãe, tá bom, filhinho, não faz. Não. Levanta o bumbum daí, você vai fazer isso agora. Vai fazer primeiro é isso, depois... Exato. Primeiro é a tua... Como é que se diz? A sua obrigação depois a sua diversão. A sua diversão. Eu cresci assim. E... Aline, eu queria que você falasse 2 coisinhas para nós aqui, mulheres, né? Apesar que daqui a pouco já dá o nosso horário e eu não quero que passe. Eu não quero que passe. Eu quero aproveitar você aqui, extrair o teu conhecimento em relação assim, ó. A gente sabe que também tem muito mito em relação. São 2 mitos que eu quero que você tire isso da cabeça e com nós mulheres. Quando a mulher está grávida, porque nós temos essa questão que você falou da barriguinha. Quando você falou da barriguinha, aquilo veio na minha cabeça como nunca. Que é a questão de que, quando ela descobre que está grávida, a gente tem aquela velha e fala que podemos comer por 2, por 3, por 4 e por 5. E ali, ela se joga e atividade física ela não pode fazer. É claro que existe, sim, um autocuidado, por isso que ela tem que estar fazendo ali, né, acompanhamento com o médico, mas eu conheço mulheres que eu acho que é a coisa mais linda quando eu entro na academia e vejo aquela barriguinha e aquela mulher ali, ó, se exercitando. Você não tem ideia como os meus olhinhos brilham. Bom, então você entrou na parte uma das partes que eu mais gosto. Oba! Você entrou nas partes que eu mais gosto. Assim, que depois que eu fui mãe, eu sempre dei aula para muitas mulheres, mas depois que eu me tornei mãe, claro que voltei todo o meu olhar para a maternidade e para as mulheres mães. Sim. Né? Então, aqui em Curitiba, eu dava aula de Pilates, né? Lá na academia do Alianã, que é na Swimix, uma academia de Pilates, e também dava aula de personal. E aí as mulheres começaram a me procurar. E mais mães, e mais gestantes, e mais mães depois para recuperar o corpo no pós-parto. Isso, é isso. Elas começaram a me procurar porque elas viram que, tipo, a Aline é mãe, a Aline vai me entender. Sabe? Elas começaram a me procurar por causa disso. E aí eu fiz toda uma formação. Eu fiz uma pós-graduação em personal gestante e pós-parto, que é de uma profissional lá de Belo Horizonte, que é professora de educação física também. E é um movimento muito legal, sabe por quê? Porque as pessoas que fizeram essa pós-graduação são vários tipos de profissionais. Não é só professor de educação física. Então, lá a gente tem nutricionista, fisioterapeuta, tem ginecologista, tem o médico, o que faz o exame, como é que é o nome? Ultrassonografista, né, que faz a imagem. A gente tem vários médicos, várias profissionais que são voltados para a gestante e para o pós-parto. Por que essa profissional resolveu fazer essa pós-graduação? Porque ela viu a necessidade de mais professores se especializarem nessa área. Porque quando você entra numa academia,
não tem uma pessoa especializada para olhar para a gestante. E antigamente, hoje em dia você vê mais, né? Você falou que viu a gestante na academia. Mas mesmo assim, quando você está numa academia e você olha uma gestante treinando, várias pessoas olham diferente para essa mulher. Elas têm um olhar diferente. Como assim ela está treinando? Porque antigamente a gestante é como se estivesse doente, né? Não pode treinar. Exato. E não é assim. É completamente ao contrário. Então, nas últimas pesquisas que tem, fizeram no PubMed, que lançaram lá no PubMed, e diretrizes do mundo inteiro, pena que o Brasil não tem uma diretriz, a gente não tem uma diretriz brasileira, mas a gente tem canadense, americana, tem uma da Europa também, a gente tem várias diretrizes internacionais que voltam como ter atividade física na gestação e no pós-parto. Nossa, perfeito. E aqui não tem. Não. E daí lá, o que eles falam, né? Uma pessoa normal, que não está gestante, ela tem que ter no mínimo 300 minutos de exercício físico por semana. Então, quem não tem 300 minutos por semana já está em débito aí com a sua saúde. Sim. Então, imagina quem não faz nem 100, nem 50. Nossa. Então, uma pessoa para ter uma boa saúde teria que ter pelo menos 300 minutos de exercício por semana. A gestante tem que ter no mínimo 150, que é a metade disso. Então, já tem isso na Organização Mundial da Saúde. Então, essa gestante, ela tem que fazer exercício. Ela precisa fazer exercício. Ela não está doente, ela não está impossibilitada nem incapacitada de fazer exercício. E com isso físico. ela cuida da alimentação dela também, né? Com certeza. Aline? É um combo. É um combo. É um combo. Exercício, uma boa alimentação, não tem que comer por 2, nem por 3. Até a gente brinca que, se conhece uma gestante, não convide ela para comer um chá e comer um bolo e tomar um chá. Convide ela para caminhar ou fazer um outro exercício. Você convide ela para isso. Sim. Isso você vai estar fazendo um bom benefício para essa gestante. Não convidar ela para comer. Sim. Porque ela precisa ter exercício e movimento no corpo dela. Porque daí eles fizeram, através de pesquisas da epigenética, não sei se vocês já ouviram falar sobre epigenética. Não, Aline. Então, a epigenética é um estudo que fala sobre o que aquilo ali faz de benefício, o que faz de benefício para as futuras gerações daquela pessoa, para o teu futuro. Então, se você fizer, como que vai ter o teu estilo de vida, como isso vai influenciar no teu futuro. No meu futuro. E no futuro das próximas gerações, através das células. Sim. Então, eles fizeram essas pesquisas e, com a gestante, eles fizeram a pesquisa que a gestante que treina, ela irriga muito melhor o feto através da placenta. Então, eles falam que ela tem uma placentação melhor. E essa placentação vai interferir diretamente no desenvolvimento desse feto. E esse feto vai ter o risco bem menor de ter doenças na vida adulta. Ou durante a vida dele, né? Uma diabetes, uma cardiopatia, enfim, outras doenças. Então, a mãe, ela é responsável, sim, também, de, enquanto ela está gestante, fazer exercício para melhorar a construção, né, desse feto durante a gestação. Então, a gente fala que a gente não é só personal de mãe, a gente é personal de feto também. Sim. Então, a gente cuida do bebê quando a gente está treinando uma gestante. Sim. E isso vai melhorar tudo também, claro. né? A mãe vai ter uma gestação mais tranquila, não vai aumentar o peso dela tanto na gestação, não vai ter evitar uma diabetes gestacional, evitar uma pré-eclâmpsia, né, que é o aumento da pressão arterial. Sim, então, assim, essa mãe se cuidando e fazendo exercício bem orientada é imprescindível. Ela vai se recuperar muito melhor no pós-parto, o corpo dela vai voltar muito mais rápido no pós-parto e ela vai ter vontade de voltar a fazer exercício físico mais cedo depois da gestação. Sim. Que eu sei que é difícil, vai estar com o bebê pequeno, tem muitas demandas, dorme mal. Eu sei de tudo isso. Mas ela vai ter mais vontade. Porque ela já vai ter tido isso, esse gostinho. Sabe, quem já treina? Quando uma pessoa não treina nunca, e é sedentária e nem na gestação, realmente fica mais difícil dela ter esse gostinho. Ela não vai sentir falta. Então, o ideal, o melhor dos mundos seria você estar treinando, se preparando para entrar numa gestação, treinar na gestação
e depois, quando der uma respiradinha ali, ufa, consigo voltar a treinar, o médico liberou, voltar a treinar no pós-parto. Não, e inclusive até, Aline, existe essa questão, porque assim, ela teve o bebê, nasceu. Aí tudo vai muito pro bebê. Isso a gente também tem conversado muito, porque a gente quer tirar um pouco essa questão de que tudo é pro bebê. E muitas vezes esquecem a mulher ali, a mãe. Porque daí ela deixa de ser a mulher e vira a mãe. Ela é a mãe do bebê, chega a cesta de presente pro bebê, tudo vira pro bebê, e aquela mulher, ela não é, ela entra ali no modo mãe, e ela, só que ela começa a querer, com o passar de 3, 4 meses, ela precisa emagrecer. Porque daí o marido também já começou a cobrar ali que ela teve bebê, ganhou peso, não perdeu. Ela não se olha no espelho, ela começa né? a não se olhar, as roupas não começam mais a servir. Aí ela começa a fazer o quê? Aquelas questões de não cuidar da saúde. Porque daí ela acha que se ela parar de amamentar logo, ela vai conseguir emagrecer. Daí ela já começa a perguntar onde que ela pode estar comprando algum remédio. Bom você ter falado. É mito, aproveitar que você falou, te cortando aqui, é mito que você não vai conseguir amamentar porque você faz exercício, que o exercício físico corta o leite e a amamentação. Isso é mito. Por quê? Porque quando você faz exercício, você libera vários hormônios, e esses hormônios da felicidade, né, tudo, eles vão te ajudar a ter mais leite. Então, quem está amamentando, experimenta, faz um exercício para você ver que quando você terminar o exercício, como tua mama vai estar muito cheia. Você vai produzir mais leite, porque produziu os hormônios que ajudaram na produção do leite. Então, é mito isso de que você não pode fazer exercício amamentando. Pelo contrário. Porque às vezes falam que o bebê não gosta do leite depois que amamenta. Isso é mito também. Eu sempre peço para a mãe, esvazia um pouquinho antes, dá uma esguichadinha antes, esvazia um pouquinho antes, e daí amamenta. Não tem problema nenhum, não é isso. Sabe, a mãe tem que estar calma, claro, na hora de amamentar. Sim. E beber muita água. Então, às vezes você não tem leite, é porque você não está tomando líquido suficiente. Correto. Ou está muito estressado, ou está muito preocupada, ou não dorme direito. Isso é normal. Mas é um combo, não é por causa do exercício. Não é por causa do exercício. Desculpa e é importante te cortar, mas não, você não me cortou, não. Mas foi importante que a gente está trazendo isso, porque justamente é essa questão. Porque daí a mulher ela fica preocupada muito com o bebê. E aí depois vem a sociedade, todo mundo, e a amiga, e daí que ela não está perdendo peso, ela começa a entrar num modo também que precisa emagrecer, e começa a fazer tudo errado. Só que se ela tivesse começado a fazer uma atividade física na gestação e cuidar, quando ela, no caso, quando ganhou o bebê, automaticamente o corpo dela já começa a voltar. Sim. E sem falar que o exercício físico ajuda até no bom parto, né? No parto, com certeza. E evita a depressão pós-parto. Que muitas mães estão entrando na depressão. Então, eu já sei de casos, né, que infelizmente, de mães que realmente não resistiram nessa fase, muito triste. Conheço uma pessoa próxima, assim, que perdeu uma irmã na depressão pós-parto. E o exercício tem as pesquisas também, que eles já fizeram, muitos psicólogos fizeram pesquisas, vendo que quanto o exercício físico é importante para essa mãe sair desse ciclo de só o bebê, desse ciclo cansativo, né? Exaustivo, que é a maternidade nos primeiros meses, né? Sim. Então, eu sei que é difícil incluir, né, no seu dia a dia, por isso que eu falo para elas, 15 minutos. 20 minutos ali naquela fase que eu sei que você está com o bebê amamentando e dorme mal. 15 minutos. Aí elas falam, mas eu estou muito cansada. Então, também é mito que você vai ficar mais cansada porque você fez exercício. É o contrário. Quando você está cansada, é aí que você tem que fazer alguma coisa. Exato. Porque a tua energia vai lá em cima. Você muda completamente por causa dos hormônios. Então, você produz, né, serotonina, endorfina. Você produz esses hormônios que vão te dar mais felicidade e vão te deixar mais... Tá, bom, agora eu tenho um fôlego a mais para eu continuar o meu dia. Né? Eu fiquei mais feliz porque eu fiz um exercício físico. Então, às vezes, os primeiros 5 minutos são difíceis, depois os próximos 15 são maravilhosos e você termina bem. Então, o problema é dar esse primeiro passo. Exato. Sabe? É ela virar essa chavinha e dizer, não, eu vou fazer. Então, eu falo, não precisa ser todo dia no começo. Faz 2 vezes a semana.
Sim. Começa com pouco, Sim. né? 15 minutinhos, 20 minutinhos, depois vai aumentando aos pouquinhos. Seja gentil com você. E você não vai querer da noite pro dia ter resultado. Não. Você levou 9 meses modificando o teu corpo, e eu explico para as minhas alunas, né? Você sofre muitas alterações no teu corpo, fisiológicas, né? E também a parte mental também, né? Psicológica, você também sofre muitas coisas nessa transformação. Então, você não queira que teu corpo em 3 semanas, em 4 semanas, vai voltar. E você vai se deparar com um corpo bem diferente quando você se olha no espelho depois do parto. E aí as mães se desesperam. E aí tem várias coisas que elas pensam, né? Meu corpo não vai voltar ao mesmo. O que eu fiz? Essa minha barriga, né? Será que vai ficar assim para sempre? Só com cirurgia eu vou melhorar minha barriga. Elas pensam um monte de coisa, né? Eu tenho que usar tudo quanto é creme. Eu tenho que usar uma cinta modeladora. Exatamente isso tudo vai prejudicar o corpo dela, assim, Sim. muito. E não é a primeira saída e a única saída não é uma cirurgia. Eu falo para elas. Então, eu tenho muitas mães, e até no online, que tiveram uma mudança no seu corpo, assim, radical. Por fazer exercício um pouquinho por dia, ou 2, 3 vezes por semana, que foi incluído no seu dia, dentro de casa. Só que você precisa fazer. Você precisa se permitir. Isso. Se permitir que você pode, sim, além de ser mãe, além de ser mulher, e tem que reencontrar esses dois. Eu falo muito com a Thaís Araújo sobre isso. A gente fala sobre a reconexão da mulher e da mãe depois que você teve filho. Você não pode abandonar teu lado mulher e deixar de castigo num cantinho lá. Ela existe, ela tá ali. Exato, importantíssimo você trazer isso. Esse lado mulher, ela tá ali, que tem sonhos, que tem desejos, né? Que sempre quis conquistar várias coisas. E até mesmo para cuidar, né? Do esposo ali, do marido que está ali do lado, que precisa tomar atenção, porque ele te conheceu de uma forma, vocês planejaram o bebê, veio o bebê, e muitas vezes, para ele, dependendo do que acontece, ele acaba se distanciando daquele bebê. Sim. Do filho dele. Sim. Porque para ele tá roubando a mulher dele. E é difícil trabalhar isso, né? É difícil. Para nós mulheres é bem difícil você trabalhar isso, porque às vezes você quer que ele adivinhe que você quer alguma coisa, que você quer uma ajuda. Isso. Adivinhe. Não. E aí eu aprendi aos poucos, claro, depois de muito falar bater cabeça. Também, Nini? Você tem que se permitir falar. Eu preciso. E quando não der conta, tá tudo bem. Olha, hoje, né? Vamos fazer como a gente fala aqui com muitas mulheres, que eu tenho a Dani Bassetti, que é uma mulher maravilhosa de mulheres, né? Mentora para mulheres, que a gente treina essa do... Peça ajuda. Olha, enquanto eu vou fazer isto, você faz aquilo. É muito lindo de ver ela, que tem uma filhinha linda de 3 aninhos, que quando ela está num movimento, palestrando, ou então num workshop, o esposo está ali com a filha, levando para passear, sabe? Complementando o dia, dividindo, fazendo parte, né? E eles vão se falando, e depois termina, eles vão buscar ela. Então, sabe, esse entendimento que enquanto ela está no movimento, né? E isso é o legal e é o importante. Sim. Né? Essa troca que tem que ser. A gente pedir ajuda, eu sei que às vezes muitas mães não têm uma rede de apoio, né? Exato. Muitas mães sim, se têm mães sozinhas. Exato, muitas mães solos. Mas procurar de alguma maneira, procurar esse apoio, procurar uma ajuda de uma amiga, de alguém, para dizer, dá para você me ajudar uma horinha, meia horinha? Você me ajuda aqui para eu fazer isso? Isso. Eu sei que é difícil, mas se a gente não procurar fazer e não se permitir, e não dar um passo, não adianta ficar só reclamando, achando que tá tudo bem. E que é assim mesmo, e que coitada de mim, eu nunca vou conseguir me cuidar mesmo, porque o filho me toma tempo, ou porque daí eu tenho que trabalhar, porque daí eu tenho... Então eu vejo muitas mães, eu pergunto, você fez tal coisa? E aí, conseguiu fazer Aí elas começam a colocar um monte de empecilhos. Um monte de empecilho. Eu sei, a vida é difícil. Sim. Mas a vida é difícil mesmo para todo mundo. Exatamente. Então, assim, para mim, as minhas 24 horas são as mesmas tuas 24 horas. Perfeito. E o que eu faço nas minhas 24 horas e você faz na tua, né? Então, eu sei que é difícil e tem fases, né? Sim. Quando você tá gestante, é uma fase, depois você tá com o bebê pequeno, é outra, mas daí o bebê já cresce, o filho já cresce, já vai pra escola. E assim vai indo. Então, assim, tem várias fases. Até porque, Aline, eu quero trazer até
como você falou assim, nossa, você já tem um filho, eu tenho um filho de 31 e a minha filha tem 27, faz 28 agora nesse final de semana. Que legal. Então, o que acontece? Eles vieram com muita, até não sei ainda, mas eles estavam pretendendo passar uma época fora do Brasil, e o meu filho também, né, passou muito tempo. Hoje ele está noivo, estão aí aguardando o apartamento, mas ele já não mora mais comigo. Então, o que eu quero trazer? É que eu tenho que ter esse entendimento que os meus filhos, eles já estão vivendo a vida deles com outra pessoa, né? A noiva tá ali, daqui a pouco eles vão casar, vão pro apartamento, daqui mais 1 ano e meio, 2, eles vão querer ter um filho. E o meu filho, ele não vai deixar de ser meu filho. Não. Mas eu não posso viver a minha vida para ele. Eu já fiz o meu processo de educar, ensinar, dizer o que pode, o que não pode, como pode. E fazê-lo virar um homem, né, para a sociedade e um homem para a sua noiva. Mas eu tenho que cuidar da minha saúde, a minha vida. Então, a gente tem que ter cortar mesmo o cordão para esse entendimento. Porque o que acontece? Muitas vezes, Aline, e você deve ter isso, né? E você sabe que tem muitas mães que ficam muito tempo, mulheres que ficam vivendo para os filhos. Sim. Não que não seja importante, sim, mas você tem o teu momento de profissional, você tem o teu momento de mulher, você tem o seu momento de amigas, né? A gente tem que saber colocar isso. Né? Como você tem 3 meninos lindos. Gente, daqui a pouco eles vão... isso é natural da vida. E você fez o quê? Você está criando ele justamente para isso. Para ele ir lá, namorar, noivar, tudo dentro das possibilidades, né? Com o seu profissional junto. E ele vai embora. Isso é uma coisa que bate muito em mim, né? Assim, às vezes, claro, a gente fica em dúvida. Toda mulher deve ficar, né? Será que eu cuido só deles? Ou eu cuido da minha parte profissional também? Importantíssimo você cuidar disso também. Você fica pensando, será que eu estou sendo egoísta? Porque eu estou só cuidando deles? Ou porque eu não cuido deles e quero cuidar da minha profissão também? Será que eu estou sendo muito egoísta? Porque o tempo vai passar, né? Daí eles vão crescer. Mas sabe que isso já passou na minha cabeça. Já passou. Mas eu não deixo isso tomar conta de mim. Porque, a minha idade está passando também. Exato. E se eu não fizer isso agora que eu tenho energia, cuidar da minha profissão também, eu vou cuidar com quanto? Quando eu tiver 80 e eu vou pensar ser professora? Então, eu tento... É claro que mulher equilibra todos os pratos. Sim. Né? Então, eu cuido deles, eu dou as minhas aulas, eu cuido da minha profissão, eu tenho um marido, eu sou mulher. Tem a sua rede de amigas. Quando der, eu vou lá, falo com as amigas, né? Vou lá jantar com as amigas de vez em quando. A gente tem que equilibrar. Inicia novos projetos. Exatamente. A gente tem que equilibrar isso, né? Sempre com novas ideias, quero botar em prática ainda muita coisa. Mas, eu acho que não é egoísmo. Não. Eu acho que a gente é amor próprio. É amor próprio. E exatamente. Por quê? Porque é aquela questão de que quando ele sair, você vai estar tão bem com você que você só vai falar... Que isso não vai sentir tanto. Não. Não tem aquela coisa, ninho vazio, você fica muito triste. Exatamente. E eu brinco porque eu digo que eu gosto mais da nora do que do filho. Né? Eu sou apaixonada pela minha loira. Eu vou ter 3 noras. Vai. Eu sou apaixonada pela minha loira. E assim... e as minhas amigas, às vezes, elas falam assim, João, eu não acredito que você pode ter esse amor por essa... Sim. Né? Porque geralmente tem que... eu falo, né? A sogra tem que brigar com a nora tem que brigar com a sogra, não pode se gostar. E é ao contrário. Mas por quê? Porque eu tenho esse entendimento do cuidar da minha saúde, cuidar da minha vida, ter os meus momentos, mas em nenhum momento eu deixo de ser a mãe do Augusto, a mãe da Jéssica, e estou com eles em todas as fases da vida deles. E isso é o importante para nós. Por quê? Porque não existe, mas não é o egoísmo, o pensar que eu tenho que cuidar da minha saúde, né? Porque eu quero que eles tenham a vida deles sem se preocupar que a mãe hoje está sem caminhar, que a mãe hoje está passando por vários problemas de saúde. E você está feliz, reflete neles. Exatamente isso. Reflete muito neles. Você está feliz nas suas áreas, né, em todas as áreas ali, você tentando dar conta ali de tudo bem, você vai estar feliz para eles e eles vão refletir neles. Até você me perguntou sobre exercício para criança, né? Quero que você traga um pouquinho agora sobre isso. Exercício para criança. Várias mães, claro, colocam um empecilho, né? Colocam uma certa, vamos dizer, uma desculpa. Eu não posso fazer exercício físico porque eu tô com filho pequeno. Porque nessa fase de filho pequeno,
realmente é mais difícil. É mais difícil. Mas eu dou várias opções. Então, assim, o momento que bem bebezinho, você bota no sling, você bota no canguru, fica com a mão e com o braço livre e faz um exercício. Você não precisa ir para academia, você faz em casa, né? E tem muitas academias, e eu já vi lá no clube onde eu dou aula, uma mãe maravilhosa dando super exemplo, indo com o bebê no sling, fazer um pezinho, um agachamento e tal, e eles mandaram ela embora da sala de musculação, porque ela não poderia estar ali com o bebê no sling. Então, tudo bem, pode ser uma certa segurança para o clube, mas como que essa mãe se sentiu? E ela me mandou mensagem depois, porque ela me conheceu ali, eu falei do meu Instagram para ela, falei que eu dava aula para mães, e ela me mandou mensagem. Olha, eu fiquei muito triste, muito chateada, porque me mandaram embora da sala de musculação. E daí eu fiquei pensando, Jesus, essa mãe está querendo se cuidar, ela está querendo ter um espaço na cabeça dela, ela está querendo relaxar. Ela precisa ver pessoas, ela precisa conversar, ela precisa ser exemplo ali para outras mulheres. Aí ela não poderia fazer. Ela, de repente, está fugindo de um quadro de depressão que ela está sentindo que ela pode começar, porque mulher, quando se torna mãe, ela também fica muito solo, ela fica muito sozinha. Acho que vai faltar bateria ali. Ela passa mais tempo geralmente sozinha do que com as pessoas próximas, porque chegam ali, ficam e aí afasta ela do exercício. E aí eu digo, mãe, você pode fazer o exercício físico com o teu bebê no sling, com o teu bebê no canguru, se permita fazer isso, vai ser bom pro teu bebê. Sim. Cansei de dar aula para mães que amamentavam, aí o bebê arrotava, trocava a fralda, botava no sling, ela fazia exercício e ele dormia nela todo o tempo da aula. Meu Deus. Porque ele está sentindo o coração da mãe, ele está perto da mãe. A mãe está feliz, ele está feliz, acolhido e está tudo certo. É isso. Aí ela fez exercício. Daí a mãe, mas agora ele já está maiorzinho, já não fica mais no sling. Beleza. Bota ele num tapetinho de atividade do chão que sempre as mães têm, cheio de brinquedo e volta. É o horário aquele acho que é tummy time que eles falam lá, que é o horário do bebê ficar brincando. Deixa ele ali, você está do lado dele, conversando com ele, fazendo os movimentos. Ele já percebe, porque criança, o bebê, Sim, mesmo ser bebê, é muito esperta. Muito. Ele vê tudo em volta. Ele sabe que aquele ali é o momento da mãe. Que é o momento da mãe. E ele até fica quietinho, porque ele entende que ele tem que ajudar a mãe. E é incrível isso, porque eu já tive alunas que fizeram isso. E é incrível. E aí aquele bebê tá ali, ela faz, tudo bem, mais curta a aula, mas fez. Sabe, já está se cuidando, já está ótimo. Quando ele começa a crescer ali pelos 4... Eu tenho um sobrinho, que hoje em dia ele está com 4 anos. E a minha cunhada também teve gêmeas depois. Então, a gente tem a mesma coisa. Um pequenininho que tinha 2,5 e depois gêmeos. A gente tem a mesma coisa, os mesmos quadros de filhos, assim. E aí, ele, quando era pequenininho, eu estava na praia, eu treinava na garagem. De tarde ali, final da tarde. O que ele fazia com 2 anos de idade? Ia treinar comigo. Sim. Ele ficava em volta de mim, pegava os aparelhos, pegava os pezinhos, né? Tudo, os elásticos, e ele queria me imitar. Porque a criança faz por imitação. Sim. Ele é uma esponja. O que ele vai fazer? Gostar de fazer exercício. É isso. E aí, agora, quando ele é maior, ele olha para mim e fala, tia do exercício. E as mães que eu tenho também, que já fizeram assim, Aline, você acredita? Elas falam, prof, você acredita que eu estava fazendo exercício, meu filho quis fazer junto, e agora ela quer fazer exercício comigo todo dia que eu faço. Olha só, poxa, que coisa mais fofa. Então, assim, não é um empecilho. A gente tem uma, como é que se diz? A gente cria um bloqueio de alta proteção, de não... E a gente cria esqueci a palavra agora. Uma resistência. Resistência de achar que isso não posso fazer com meu filho do lado. Que isso, meu filho... Eu tenho que ter um tempo pro meu filho que eu tenho que estar 24 horas do lado dele, senão eu não sou uma boa mãe. É isso mesmo. Mas você está sendo uma ótima mãe com ele do teu lado ali treinando. Ele vai estar dizendo que legal a minha mãe. A minha mãe está cuidando da saúde. Que legal a minha mãe que está fazendo isso. Poxa, eu quero ser que nem ela. É isso. Cansei de botar meus filhos para dormir. E aí eles deitam na cama. Mãe, me alonga aqui, mãe, puxa aqui minha perna. Nossa, eu tô sentindo que eu tô muito encurtado. Eles falam. E eles gostam que eu alongo eles. Quando eu vejo, eles estão fazendo, já fiz vídeo na internet, deles treinando sozinhos, 2. Fazendo flexão de braço, fazendo agachamento, fazendo abdominal.
sozinhos. Eles tiveram essa atitude sozinhos. Então, eles gostam. Eles olham, mãe, tô com a barriguinha aqui. Mãe, como tá meu músculo? Eles falam. Mas eu nunca obriguei eles. Nunca obrigou. Mas foi o exemplo, entendeu? Então, são pessoas que crescem adultos gostando de fazer exercício físico. Gostando de se cuidar. E você pode depois fazer com eles quando eles são maiores. Sim. E isso vai tirar eles do sedentarismo, da obesidade. Hoje em dia, quantas crianças tá muito têm? alto. Eu nem me atualizei. Mas está muito mas alto. Tem que ver o percentual de criança obesa, né? E com doenças diabéticos, né? Enfim, problemas cardíacos. Então, assim, precisa entrar na família. E isso você vai estar fazendo bem para todo mundo, não só para você, mas para tua família inteira, né? É isso aí. É um exemplo. Chegamos no final desse programa. Como a gente fala. Eu falo muito. Aline, eu queria que você deixasse o teu Instagram, por favor, para as mulheres, onde que elas podem te encontrar, essa mulher maravilhosa aí. Obrigada. Meu Instagram é @Aline Glombe, Glom de Maria, B de bola, Glombe. Aí só me falar. Só dá um oi ali no Instagram. E a Aline já chama vocês para conversar, para fazer aí umas atividades. E obrigado a todos que estiveram conosco na live, no YouTube, também na escuta. Aline, obrigada por tua presença aqui no programa, foi incrível. Tenha um excelente dia, um bom final de semana para você. Eu que agradeço, fiquei muito feliz. E pode convidar várias vezes, estou aqui para ajudar essas mulheres maravilhosas. Com certeza, vamos marcar mais coisas. E junto com a Letícia ainda. Isso, vamos. Meninas, beijo, fiquem com Deus, tenham um excelente dia, uma boa sexta-feira e um bom final de semana, né? E até segunda-feira.